Eita, minha gente, sextou! Enfim, vencemos a semana. Agora vamos para o feriadones, né? Vamos aí para muito descanso. Tem gente que vai continuar na batalha. Inclusive, amanhã tem balanço geral, edição de sábado. Eu quero vocês conectadinhos com a gente. Vamos agora para o nosso pensamento do dia. Dentro do seu propósito, não cabe todo mundo que cabe no seu coração. Gente, é simples, mas é tão forte. A gente quer para todo mundo caber no nosso coração, mas não é todo mundo que cabe no nosso coração e vai entrar ali no nosso propósito de vida. Dói, porque se a gente pudesse, a gente colocava todo mundo, mas a gente precisa fazer escolhas e toda escolha, ela é difícil, ela é dolorosa, mas não é todo mundo que cabe no seu coração, no nosso coração, que cabe no nosso propósito de vida. Já aproveita agora muito para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma, esse é o nosso Instagram. Já nos acompanha lá com os bastidores, estamos no Facebook, no TikTok e no nosso canal do YouTube, onde você consegue nos assistir ao vivo de qualquer lugar. Perdeu uma entrevista, perdeu um programa, já vai lá no nosso canal, se inscreve, clica lá no sininho para as notificações e você ficar por dentro da nossa programação. Tem um projeto legal também? Pode mandar para o Darcy Bezerra. Eu estou amando receber essa interação de vocês. Tem muitos projetos legais, muitos artistas aqui da nossa cidade. É uma honra ter todos vocês. Às vezes, por conta da correria, muitas mensagens, a gente não consegue responder todo mundo ao mesmo tempo, mas todos, eu estou falando todos, vão ter a oportunidade de estar aqui, ó, juntinho com a gente. E no assunto de hoje, nós vamos falar sobre hábitos de vida mais saudável e sustentável e ainda cheio de sabor. Me conta, hoje o nosso programa entra no universo vegano, que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. E para falar mais sobre isso, recebemos aqui o vice-presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, Ricardo Laurino, ele que veio diretamente de... Vim diretamente do curso, Não, mas eu vim de São Paulo. Exatamente. E agora tá na nossa ilha. E esse calorão, tá gostando? Você sabe que muita gente falou que eu ia estranhar. Uhum. Eu acho que eu estranho, mas eu gosto. Eu gosto de calor. Então tá. Tô adorando. Tá gostando? Tô gostando, mas é um pouquinho a mais do que eu... Então chegou, já foi direto para uma programação onde está acontecendo uma feira livre, aberta ao público, gratuita, só para apresentar Exato. esses pratos veganos. Exato. É uma feira, como você disse, vegana. Aliás, que prazer estar aqui. Obrigado, Darcy, de você me receber aqui. E para mim é um prazer. E sim, a gente está trazendo essa feira para que as pessoas tenham cada vez mais a noção de que sim, é possível você adotar uma alimentação à base de vegetais, uma alimentação vegana, e com isso ter muita saúde, ter hábitos mais sustentáveis e, por que não dizer também, de uma nova relação com os animais. Então tem muito sabor e muita coisa que surpreende o pessoal. E tem muitas dúvidas para quem está do outro lado, que ainda não conhece, não é verdade? Exato. Dúvidas e mitos. É mesmo? É muito comum. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Vamos lá. Porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Qual é a diferença de vegetarianismo e veganismo? Sabe que sempre me perguntam isso. Eu vou tentar falar da forma mais simplificada possível. Para todo mundo entender. Porque se a gente mergulhar muito, tem alguns detalhes que podem confundir. Mas basicamente, vegetarianismo é sobre comida apenas. Então, vegetarianismo, a pessoa tira os produtos de origem animal, principalmente as carnes, do prato, por diversos motivos, ou por questão da relação com os animais, pela saúde, também pela questão ambiental. Então, o vegetarianismo refere-se à alimentação, principalmente sem carnes. Aí tem ovo-lacto vegetariano, tem o ovo vegetariano, vegetariano estrito, eu não vou entrar muito nisso, que aí é algo mais específico. Tem mais detalhes. Exato. E o que é o veganismo? Veganismo é uma postura de amplo respeito aos animais. E essa postura faz com que a nossa alimentação não tenha nada de origem animal. Por isso que a gente fala alimentação vegana, porque é a pessoa que é meio estilo vegetariano, mas aquilo já é uma postura de respeito aos animais que se reflete na comida. Sim. Então não come carne, não come laticínios,
ovos e assim por diante. Certo. Mas não é só na alimentação. Então a gente não usa roupa de couro, a gente não estimula práticas como testes em animais, tudo que a gente puder evitar das nossas escolhas e dos nossos hábitos, evitando que exista uma relação de exploração, morte, crueldade com os animais, a gente evita e faz com que isso sejam novas escolhas. Por isso, escolhas mais sustentáveis, hábitos mais saudáveis, com uma relação mais de respeito e justiça com os próprios animais. Ou seja, por completo, né? Não é dá só pra dizer, você falou a questão da roupa, né? Exato, algo que eu não exato. sabia. Teste em animal, por exemplo. Né, muita gente não sabe, mas quando você vê o que acontece com os animais em laboratório, é algo difícil da gente entender e lidar com a ideia de que a gente vai lá e compra um produto que promove esse tipo de situação. Inclusive, a gente teve algumas semanas a aprovação de uma lei que proíbe os testes em cosméticos no Brasil. Então, é um avanço que o movimento vegano vem sempre trazendo para que as pessoas questionem e tudo mais. Mas é fato. Vem com muita luta, mas vem vencendo. Exato. A sociedade é assim, né? Sim. A gente tem os nossos desafios, as nossas dificuldades, mas ela vai avançando. Mas é fato que falou em veganismo, as pessoas lembram em comida mais do que qualquer coisa. E que bom, né? Porque, como você disse, tem muito sabor para a gente descobrir e a gente incluir nos nossos hábitos. Eu tenho essas curiosidades. E eu não te trouxe nada aqui para você experimentar? Pois é, minha gente. Como é que ele estava na feira? Eu digo, meu Deus, ele vai trazer a comida vegana para eu experimentar. Desculpa, tô devendo. É para você me chamar de novo e eu voltar. Pronto. Fechado. Vamos lá. Então, o veganismo... É uma postura de respeito aos animais que reflete na comida, no vestuário, nos testes em animais, no lazer. Então muito a gente além, evita, né? A gente evita ao máximo ter escolhas que tenham relação com exploração animal. O vegetarianismo é sobre a comida especificamente, que aí a gente tira as carnes, tem gente que tira as carnes, os leites e laticínios, tem gente que tira carne, laticínios e ovos e assim por diante. Mas a gente está falando só de alimentação. E essa mudança, né? Quem começa com essa iniciativa, quem adota esses hábitos, é da noite para o dia? Não, tem um processo. Não tem uma regra, né, Darcy? Não tem uma regra, exato, né? Tudo vale da consciência, do que a pessoa decide. Porque tem pessoas, a gente tem que levar em conta também o contexto de cada pessoa, né? Sim. Então, para algumas pessoas, vem de uma forma mais forte, intensa, ela tem condições de aplicar isso de uma forma segura, porque todo mundo sabe, nós temos uma cultura diferente, e aí quando eu falo segura, é com a família, às vezes a família critica, porque as pessoas têm medo, acham que, dentro dos mitos que a gente vai falar rapidinho, acham que vai ficar doente e tudo mais. Outros não, outros ganham apoio, recebem um aval, digamos assim, para seguir em frente, e tem mais segurança para fazer isso. Então, incentivo, exato, incentivo, se conecta a pessoas, né, como a feira, vai lá e conhece pessoas e tudo mais, isso faz com que a coisa flua mais facilmente. Então, não tem uma regra. O que eu sempre digo é, vai avançando, porque as pessoas se surpreendem com os resultados. É uma delícia quando você percebe em vários sentidos. Não fala de delícia, porque eu já fiquei esperando na comida. Tá aí eu já estava na curiosidade, gente. Ótimo, eu fiquei com a dívida. Mas a dívida legal, tá comigo. A curiosidade. Porque assim, às vezes a pessoa ela não sabe como é que funciona, ela nunca foi a uma feira, nunca buscou conhecimento e só fica com aqueles mitos, né? De muitas conversas e... É bom esse esclarecimento a gente trazer para o pessoal de casa. Outra coisinha também, é verdade que vegano precisa tomar suplementos? Sabe que é interessante essa pergunta, Darcy? Porque, na verdade, todo mundo hoje tem relação com suplemento. Eu vou explicar para você bem de uma forma fácil. Pega qualquer produto que tenha farinha, faça aí você em casa. Você vai olhar que a farinha é enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso é um tipo de suplemento que se faz, na verdade, se chama de enriquecer o alimento, e aí a pessoa acaba consumindo ferro. O sal é iodado. Sim. Os animais recebem suplemento e depois são abatidos e as pessoas consomem aquele suplemento terceirizado. O que acontece é que a vitamina B12, quando falo em suplemento, é essa que eu vou citar, porque é a única que realmente as pessoas
que adotam uma alimentação à base de vegetais precisam prestar atenção. Mas não só elas, eu vou explicar por quê. Mas a vitamina B12 normalmente se encontra nas carnes, nos produtos de origem animal. Só que, como eu disse, hoje em dia, os próprios animais recebem essa suplementação. Então, os animais recebem a suplementação, a pessoa come carne e fala, estou recebendo a B12 de forma natural. Mas já não é mais natural. E o vegano, não. O vegano vai e suplementa. Ou come algo enriquecido, né? Então, tem leites enriquecidos com leites vegetais, enriquecidos com B12, às vezes com cálcio e assim por diante. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção, mas não se refere apenas aos veganos. A questão é que todo mundo está tomando suplemento hoje. E às vezes tomam sem precisar. Muita gente toma sem precisar, né? Então, existe essa volúpia de tomar suplementos e muitas vezes não precisa. Mas é bom, aqui fica a dica. Em torno de 50% dos veganos têm níveis de B12 baixo. E 40% da população geral. Ou seja, todo mundo precisa dar uma olhada. Então, próxima vez que for aí ao médico, vai fazer um exame de sangue, peça para medir a B12 e comece a acompanhar, porque realmente é uma vitamina que pode gerar aí problemas e muita gente sequer sabe que ela existe ou que ela é tão importante. Até eu tomei a B12 outro dia. Você tomou? E você não é vegana? Não, então, não sou vegana. Tá aí, você me ajudou nessa. E a gente não combinou, não hein? combinamos, isso não foi combinado. Então, é verdade que o vegano ele precisa tomar suplementos assim como qualquer outra pessoa. Exato. É acompanhar e entender como que está o seu processo. E aí você vai ajustando, fazendo ajustes. Você sabia que tem até farmácias hoje em dia que são especificamente veganas? Farmácia vegana de manipulação? Que legal. Tipo, tudo vegano. Que legal. Facilita, inclusive. E falando sobre suplementação, hoje as pessoas já acordam, você abre as redes sociais, pessoas já postando várias pílulas e vários suplementos. Exatamente. Então, aí se o vegano toma uma, não tô dizendo que eu tô a favor não, viu, gente? Ainda não virei vegana não, calma. Tá no convite, tá no convite. Tá no convite. Então, quais são os principais mitos sobre a nutrição vegana? Bom, eu vou destacar o primeiro, proteína. A pessoa fala, parei de comer carne, parei de tomar leite, comer ovos, vai ficar com deficiência proteica. Isso é um grande mito. É mito. É mito. A nossa proteína do vegano é o arroz e o feijão. As pessoas não sabem, mas o arroz e o feijão têm características juntas que trazem, na verdade, o que a gente precisa da proteína são 9 aminoácidos essenciais. A carne tem esses 9 em quantidade ok, interessante. O arroz e o feijão juntos, eles somam-se e dão também esse aporte necessário. Por isso que as pessoas falam, a carne é perfeita. Mas quem que come só um alimento? Não é nem saudável isso, né? Então, quando você come o arroz e o feijão, não é só a proteína que você tem. Você tem uma série de outros nutrientes, macro e micronutrientes, que vão ajudar, mas não só eles, tá? A gente precisa comer verduras, legumes, frutas, quanto mais colorido, melhor. Mas esse é o principal. As pessoas acham que vai ter deficiência de proteína. Parei de comer a carne, o frango. E as pessoas nem sabem, por exemplo, o maior tenista da história é o Djokovic. Ele, inclusive, está nas finais do US Open. Sim. Acho que ele está lá decidindo. Ele é vegano. As pessoas não sabem. O Lewis Hamilton, um dos maiores pilotos de Fórmula 1, é vegano. A Serena Williams, considerada por muitos uma das maiores tenistas da história, era vegana. Ou seja, a gente tem inúmeros exemplos. A Macris, levantadora da nossa seleção de vôlei feminino. A Carol, que também era da seleção, saiu agora da seleção. Ela é uma das maiores bloqueadoras do mundo, também é vegana, ou seja, e eles têm muita proteína. E muita energia. E muita energia. Então, esse é um grande mito, Darcy. Olha, gostei, interessante. Teve uma programação um tempo atrás, onde dizia assim, lá era tudo vegano, mas tem um sabor da coxinha. Eu digo, eu gostei. Aí já lembrou o que eu gosto de comer, né? Aí lembrei. A gente fica muito naquela... O brasileiro, a gente tem aquela questão da zona de conforto. A gente não quer sair dessa zona. Mas é preciso a gente se libertar disso e conhecer coisas novas. E não só ficar com esse pensamento. Por isso eu achei interessante a questão da feira
de ser ali uma oportunidade de vocês mostrarem para outras pessoas. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você experimentar, Vivenciar, é conhecer, né? Vivenciar de pertinho. Não, Então, perfeito. realmente faz toda a diferença. E você comeu a coxinha vegana? Eu não fui. Você sabe do que é, geralmente? Não, o que é? De jaca. É mesmo? E tem gente que come e acha que é frango, não percebe. Se tiver bem temperada, fica incrível. É mesmo. E você falou algo bem interessante, eu vou falar bem rapidinho, porque eu sei que daqui a pouco termina também, eu não paro de falar, mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa predisposição de conhecer novos sabores, como você disse, e tem uma campanha, inclusive, que é a Segunda Sem Carne, e o mote dela é Conheça Novos Sabores. Tipo, na segunda-feira, é feriado, inclusive, Sim. aqui, né? Segunda-feira, fala, não vou comer carne, não vou comer queijo, ovos, eu vou conhecer novos sabores, eu vou me dar esse privilégio de conhecer, porque, como você disse, a gente às vezes fica... Mas, ao mesmo tempo, é legal a gente ter essa conexão com alimentos que nos resgatam memórias familiares, então... Existem histórias também, esse network eu acho interessante nessas feiras. Muito legal. Porque você ouve, por exemplo, eu ouvindo o teu depoimento, aí ouço de outro, de não, surgiu a curiosidade, deixa eu experimentar. Exato. Mas o que eu ia comentar é que também existem os alimentos que lembram. Então você tem hambúrguer vegano. Esse aí eu queria, viu? Você tem leite vegetal vegano. Você tem linguiça, você tem salsicha. Então você pode comer hot dog, você pode comer o teu sanduíche de linguiça com maionese e tal. Então, você tem esses dois mundos que podem ser trabalhados dentro desse mundo vegano que vem crescendo cada vez mais. E eu acho que isso fica até legal mentalmente para essa pessoa que não quer se desapegar 100%, essa estratégia. É lógico. É normal a gente ter essas memórias afetivas. Sim. A gente não precisa romper com elas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar estagnado. A gente deve avançar e é assim que a humanidade sempre... se desenvolveu. Já adorei a estratégia. Boa. Então, quais são os benefícios de uma alimentação vegana equilibrada? Bom, tem vários, mas eu vou citar aqui os 3 principais. Os 3 motivos, os 3 maiores motivos de morte no mundo hoje são AVC, diversos tipos de câncer e ataque cardíaco, né? O chamado infarto. São os 3 maiores motivos de morte hoje no mundo. Adotar uma alimentação à base de vegetais, segundo centenas de estudos, já comprovadamente reduz o risco de você desenvolver os 3 maiores motivos de morte no mundo. Precisa de um motivo maior do que esse? Tipo, de você reduzir esse risco dos principais motivos de morte no mundo? Mas tem outros também, né? Então você reduz a questão da obesidade, você reduz também pressão alta, você reduz uma série de questões que hoje são muito comuns, infelizmente, de serem detectadas. Diabetes, então você tem várias questões que são beneficiadas quando você adota uma alimentação à base de vegetais, como você disse, regrada, como qualquer alimentação deve ser. Vem aumentando esses números de pessoas adotando esses hábitos? Vem, a gente tem números muito interessantes. O primeiro que eu vou citar aqui foi em 2018, uma pesquisa do Ibope apontou que 14% da população brasileira, já em 2018, se auto-intitulava vegetariana. 14%, a gente está falando aí do universo de quase 30 milhões de pessoas. Ainda que existam algumas dúvidas, tem gente que escorrega aqui e ali, mas ela se sente incluída naquilo. Sim. E agora saiu, há alguns meses, a pesquisa do Datafolha, que apresentou que 7% da população se auto-intitula vegana. Olha só. É um número muito grande. E a gente vê isso no próprio mercado, né? De produtos. Então eu falei dos leites vegetais, dos hambúrgueres, são empresas que vêm crescendo, vão surgir, inclusive as empresas que antes só produziam produtos de origem animal, hoje já têm as suas versões à base de vegetais. Então a gente vê o crescimento do interesse das pessoas e também o crescimento do mercado para atender esse público que não é só de vegetariano e de vegano. Você mesma pode, hoje eu vou comer um hambúrguer vegetal, hoje eu vou fazer uma macarronada vegana. E assim por diante a gente pode ter um processo de crescimento do mercado, do interesse e quebrando os mitos, quebrando a ideia de que é difícil, é sem sabor, eu vou ficar doente, tudo isso é um processo que a gente vê que vem se desenvolvendo, né? Mas ainda tem muitos mitos, ainda tem muitas dúvidas. Faz o seguinte, para essa programação do sábado, olha só, gente, eu já vou aproveitar, já que amanhã, sábado,
para experimentar o meu hambúrguer Vegetal. Já vou aproveitar para experimentar. Tudo é uma questão de você sair da sua zona de conforto e experimentar o novo. A gente é igual pessoas, a gente fica com medo de encontrar pessoas Novas amizades. novas amizades. Tem que sair, gente. Exato. Não adianta falar assim antes de conhecer. Exato. Primeiro conhece, prova, experimenta e depois fala. Você já está pronta E tira para ser, já do jeito que você está falando, já está pronta. Muito obrigada, Imagina, meu Nath, amigo, eu que pela sua adorei. entrevista. Adorei Volte estar aqui. sempre. Qual o seu Instagram? O pessoal quiser saber mais da feira que está acontecendo numa instituição aqui em São Luís. Tem tanto a nacional quanto tem daqui, né? Como você disse no início, eu sou o vice-presidente da SVB. A SVB tem grupos espalhados pelo Brasil. E aqui em São Luís, no Instagram, é SVB São Luís. Mais fácil do que isso, SVB, que é o que está na minha camiseta aqui, São Luís. E tem também o SVB pelo Brasil. Então, de repente, você que está em outra cidade, em outro estado, você pode também acompanhar vários trabalhos da SVB no Brasil. E vamos de ser vegana, pelo menos eu vou tentar. Tá aí o convite. Eu vou tentar. Vou querer saber como foi a experiência. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Beijo, beijo! Amanhã tem Balanço Geral, edição de sábado. Eu te aguardo a partir das 1h da tarde. E eu volto pro Vem Comigo na segunda hora. Tchau!